Eu estava no consultório quando Dona Marília, 68 anos, professora aposentada de matemática, entrou cambaleando, apoiada no braço da filha. O rosto pálido, as mãos tremendo. Ela me olhou com aqueles olhos cansados e disse algo que nunca vou esquecer. Doutora, eu faço tudo certo. Tomo meus remédios, cortei o açúcar, caminho todos os dias. Mas minha glicose continua nas alturas. Eu não aguento mais acordar com a cabeça pesada, as pernas formigando, esse medo constante de que algo pior vai acontecer. Peguei a mão dela, olhei nos olhos e percebi algo que tinha visto centenas de vezes antes. Ela não estava falhando. O sistema é que tinha falhado com ela. Porque ninguém tinha explicado a ela o segredo mais simples e mais devastadoramente eficaz para controlar o açúcar no sangue. E nos próximos minutos, vou revelar exatamente o que descobri depois de 27 anos atendendo pessoas acima de 60 anos com diabetes e pré-diabetes. Estou falando de algo que você tem na sua casa agora mesmo, algo que custa centavos, algo que não precisa de receita médica. E quando usado da forma correta, no momento correto, pode aumentar sua sensibilidade à insulina em até 40%, estabilizar seus picos de glicose e devolver aquela energia que você achava que tinha perdido para sempre. Você reconhece isso? Aquela sensação de acordar já cansado, como se não tivesse dormido nada. Aquela sede que nunca passa completamente. Aquela visão que fica embaçada do nada, principalmente depois do almoço. Aquele formigamento nos pés que começa suave, mas que com o tempo vai subindo pelas pernas como uma queimação silenciosa. E o pior de tudo, aquela frustração devastadora de fazer tudo que os médicos mandam e mesmo assim ver os números subindo, subindo, subindo. Eu sou a doutora Mariana Coelho. Passei 27 anos da minha vida cuidando de pessoas como você. Pessoas que chegam até mim desesperadas porque já tentaram tudo e nada funcionou. E durante todos esses anos, eu vi um padrão se repetir de forma assustadora. Pacientes disciplinados fazendo tudo certo segundo os protocolos convencionais, mas continuando presos numa montanha-russa glicêmica que rouba energia e destrói órgãos. Até que há alguns anos, comecei a perceber algo que mudou completamente minha forma de tratar diabetes. Uma peça do quebra-cabeça tão óbvia que estava escondida justamente por ser simples demais. A verdade que ninguém te conta é esta: o diabetes tipo 2 não é uma sentença de prisão perpétua. É um grito desesperado do seu corpo pedindo algo que você provavelmente está negando a ele todos os dias sem perceber. E esse algo não é um remédio novo, não é uma dieta da moda. É água. Mas não qualquer água bebida de qualquer jeito. Estou falando de hidratação estratégica, cronometrada, mineralizada, que funciona como um interruptor metabólico capaz de reativar a sensibilidade à insulina que você achava perdida para sempre. Deixe-me explicar de um jeito que você nunca ouviu antes. Imagine que suas células são como portas trancadas. A glicose está do lado de fora batendo desesperadamente, querendo entrar para virar energia. A insulina é a chave que deveria abrir essas portas. Mas com o tempo, principalmente depois dos 60 anos, essas fechaduras vão enferrujando. A chave não encaixa mais direito. A glicose fica acumulada no sangue, envenenando seus vasos, seus nervos, seus rins, seus olhos. Enquanto isso, suas células estão morrendo de fome do lado de dentro. Essa é a resistência à insulina, o verdadeiro vilão por trás do diabetes tipo 2. Agora vem a parte que muda tudo. Quando você se desidrata, mesmo que levemente, seu sangue fica mais espesso, mais denso. Nesse sangue espesso, a glicose se concentra, os níveis sobem e a insulina tem que trabalhar 3 vezes mais para tentar fazer a mesma coisa. Com o tempo, o pâncreas se esgota de produzir insulina, as células param de responder e você entra num ciclo vicioso devastador. Desidratação crónica, resistência à insulina, glicose alta, mais desidratação, mais resistência. Mas aqui está o segredo. Quando você hidrata seu corpo da forma correta, no momento correto, com os minerais corretos, acontece algo quase mágico. O sangue dilui, a glicose se distribui melhor, a insulina consegue trabalhar com eficiência, as células abrem suas portas novamente. É como se você tivesse lubrificado aquelas fechaduras enferrujadas. E não estou inventando isso.
Um estudo publicado pela Universidade de Harvard, acompanhando 3.615 adultos acima de 65 anos durante 6 anos, mostrou algo chocante. Aqueles que mantinham hidratação adequada tinham 73% menos risco de desenvolver resistência à insulina severa comparados àqueles cronicamente desidratados. 73%. Mas antes de revelar exatamente como fazer isso, você precisa entender algo crucial. A maioria das pessoas está cometendo 3 erros devastadores na forma como bebe água. Primeiro erro devastador: esperar a sede chegar. Se você só bebe a água quando sente sede, já é tarde demais. Quando aquela sensação de boca seca aparece, seu corpo já perdeu cerca de 2% do volume de água que precisa. Essa desidratação de apenas 2% já é suficiente para elevar sua glicemia em até 15 mg por decilitro. Do nada. Sem você ter comido absolutamente nada. Segundo erro devastador: beber grandes quantidades de uma só vez. Seu corpo só consegue absorver cerca de 200 a 250 ml a cada 15 ou 20 minutos. Tudo que passar disso vai direto para a bexiga e sai sem ser aproveitado. Enquanto isso, suas células continuam desidratadas, sua glicose continua alta. Terceiro erro devastador: água gelada. Para pessoas acima de 60 anos, especialmente aquelas com diabetes, água muito gelada provoca vasoconstrição, o estreitamento dos vasos sanguíneos. Quando os vasos se contraem, o transporte de oxigênio e nutrientes para as células cai e a capacidade do corpo de processar glicose despenca. A temperatura ideal? Entre 22 e 25 graus, temperatura ambiente ou levemente morna. Você está começando a entender? Não é sobre beber mais água. É sobre beber água inteligente. Água estratégica. E agora vou ensinar exatamente como fazer isso. Conheci seu Osvaldo há 3 anos. Ele tinha 71 anos, era marceneiro aposentado. Chegou no consultório arrastando os pés, com aquele olhar de quem já tinha desistido. A glicemia dele estava em 240 em jejum, a hemoglobina glicada em 9,2. Ele já tomava 3 medicamentos diferentes para diabetes, mas nada segurava os números. Me disse: doutora, eu já aceitei que vou perder meus pés. É só questão de tempo. Aquilo partiu o meu coração. Sentei com ele e expliquei o que vou explicar agora para você. Um protocolo simples, sem mistério. Chamei de método H3+1. Hidratação, hormonio, horário, mais um segredo. 4 passos que qualquer pessoa pode aplicar a partir de hoje mesmo. Seu Osvaldo era cético, mas concordou em tentar. Em 3 semanas, a glicemia dele caiu para 160. Em 6 semanas, estava em 128. A hemoglobina glicada desceu para 7,1. O formigamento nas pernas diminuiu 70%. Ele voltou a dormir a noite inteira. Então vamos lá. Vou ensinar passo a passo. Passo 1: o copo da ativação metabólica. Todos os dias, logo ao acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, você vai beber um copo de 300 a 350 ml de água morna. Entre 35 e 40 graus. E aqui vem o segredo: você vai adicionar uma pitada pequena de sal marinho não refinado. O que cabe na ponta de uma faca. Durante a noite, seu corpo passou 6, 7, 8 horas sem água. Você acordou desidratado. Seu sangue está espesso. Sua glicose está concentrada. Esse copo de água morna com sal marinho faz 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, dilui o sangue imediatamente, reduzindo a concentração de glicose. Segundo, repõe os minerais essenciais que seu corpo precisa para produzir insulina eficiente: sódio, magnésio, potássio. Terceiro, sinaliza para o sistema nervoso que está tudo bem, que pode baixar o cortisol e parar de despejar açúcar no sangue. Os primeiros 30 minutos depois de acordar são a janela de ouro, o momento em que seu corpo está mais receptivo. Se quiser potencializar ainda mais, adicione suco de meio limão espremido na hora. O limão, apesar de ácido, tem efeito alcalinizante no corpo, melhora a digestão e ajuda a estabilizar a glicose matinal.
Mas atenção, nada de sal refinado de cozinha. Você precisa de sal marinho não refinado, que contém mais de 80 minerais diferentes, incluindo magnésio e potássio. Passo 2. O copo da preparação digestiva. 15 minutos antes de cada refeição principal, café da manhã, almoço, jantar, você vai beber um copo pequeno de 150 a 200 ml de água. Só isso. Simples. Mas esse gesto muda tudo. Porque prepara o estômago para receber comida, estimula a produção de enzimas digestivas e cria uma espécie de colchão líquido que retarda a absorção de carboidratos. Quando você come sem ter bebido água antes, os carboidratos são absorvidos rápido demais, causando aquele pico glicêmico brutal. Mas quando você bebe a água 15 minutos antes, a absorção fica mais lenta, mais gradual, mais controlada. Um estudo da Universidade de Birmingham acompanhou 84 adultos com pré-diabetes durante 12 semanas. O grupo que bebeu água antes das refeições reduziu os picos pós-prandiais em 22% e perdeu em média 1,3 kg sem mudar absolutamente nada na dieta. Passo 3. O copo da estabilidade em movimento. Se você faz qualquer tipo de atividade física, mesmo que seja só uma caminhada leve de 20 minutos, você precisa beber água durante o exercício. Não depois. Durante. A cada 15 minutos de movimento, beba 100 a 120 ml. Pequenos goles, constantes, regulares. Porque quando você se exercita desidratado, a glicose não consegue entrar nas células musculares, fica acumulada no sangue e você termina o exercício com a glicemia mais alta do que quando começou. E aqui vai um truque que recomendo especialmente. Adicione meia colher de chá de canela em pó na água que você bebe durante o exercício. A canela contém compostos bioativos que imitam a ação da insulina, ajudando a glicose a entrar nas células sem precisar de tanta insulina real. Estudos mostram que a canela pode reduzir a glicemia em até 10% quando usada consistentemente por 6 semanas. Passo 4. O copo da regeneração noturna. Este é o mais poderoso. 1 hora antes de dormir, você vai beber um copo de 250 ml de água morna. Mas desta vez, vai adicionar algo especial, 200 a 300 mg de magnésio, de preferência na forma de citrato de magnésio ou bisglicinato de magnésio. Por que magnésio? Porque o magnésio é o mineral mais importante para a sensibilidade à insulina. Ele participa de mais de 300 reações enzimáticas no corpo, incluindo todas as reações que controlam o açúcar no sangue. E aqui está o problema: mais de 60% das pessoas acima de 60 anos têm deficiência de magnésio sem saber. O envelhecimento reduz a absorção intestinal, os medicamentos para pressão e diabetes esgotam o magnésio, o estresse crónico queima magnésio. Resultado: resistência à insulina, glicose alta, insônia, cãibras, ansiedade. Quando você toma magnésio antes de dormir, 3 coisas acontecem. Primeiro, melhora a sensibilidade à insulina durante a noite. Segundo, ativa o sistema nervoso parasimpático, ajudando você a dormir profundamente. Terceiro, garante que seu corpo tenha os recursos necessários para fazer a manutenção metabólica que acontece enquanto você dorme. Um estudo publicado no Diabetes que analisou 2.582 adultos com pré-diabetes durante 4 anos. Aqueles que suplementaram magnésio regularmente reduziram o risco de progressão para diabetes tipo 2 em 48%. Quase metade. Você está vendo o padrão? Cada passo, cada copo, cada momento tem um propósito metabólico específico. Não é aleatório. É estratégico. E quando você aplica os 4 passos juntos, o efeito é exponencial. Mas espere. Antes de você sair correndo para aplicar tudo isso, preciso te avisar sobre os sabotadores silenciosos. Sabotador número 1, café em jejum. Se você toma café antes de beber água, está cometendo um erro brutal. O café, principalmente em jejum, dispara a produção de cortisol e glucagon, 2 hormônios que ordenam ao fígado que despeje glicose no sangue. Cada xícara de café pode elevar sua glicemia em 10 a 20 mg por decilitro. E a cafeína reduz temporariamente a sensibilidade à insulina. A solução? Não precisa eliminar o café. Só precisa mudar a ordem.
Primeiro, o copo de água morna com sal marinho. Espere 15 a 20 minutos. Depois, se quiser, tome seu café. Sabotador número 2, refrigerantes e bebidas açucaradas disfarçadas. Isso inclui sucos de caixinha, chás industrializados, bebidas esportivas, águas saborizadas. Todas essas bebidas são bombas de açúcar líquido que entram na corrente sanguínea em minutos. Mas o pior não é só o açúcar. É o fósforo. A maioria dessas bebidas contém ácido fosfórico que compete com o magnésio pela absorção. Se você tem vontade de beber algo com sabor, faça água saborizada natural, água filtrada com rodelas de limão, folhas de hortelã, pedaços de gengibre, um pau de canela. Sabotador número 3, água destilada ou osmose reversa sem remineralização. Água sem minerais não hidrata de verdade. Na verdade, pode até piorar a situação porque o corpo tenta compensar a falta de minerais puxando-os das próprias células. Se você usa filtro de osmose reversa ou bebe a água destilada, adicione sempre uma pitada de sal marinho não refinado. Agora vou-te contar outra história. Dona Célia, 64 anos, contadora aposentada. Ela tinha pré-diabetes há 5 anos. A glicemia em jejum oscilava entre 110 e 130, a hemoglobina glicada estava em 6,1. Ela sabia que estava caminhando para o diabetes, mas não sabia como parar. Quando ela chegou no meu consultório, estava desesperada. Me disse, doutora, eu não quero virar diabética igual minha mãe. Ela perdeu a visão, perdeu os rins, morreu aos 68 anos. Ensinei o método H3+1 para ela. Ela aplicou religiosamente. Em 4 semanas, a glicemia dela caiu para 95 em jejum. Em 8 semanas, a hemoglobina glicada estava em 5,6, fora da zona de pré-diabetes. Ela perdeu 3 quilos sem fazer dieta. O inchaço nas pernas desapareceu. E quando ela retornou para o acompanhamento de 3 meses, me trouxe uma carta escrita à mão. Doutora Mariana, pela primeira vez em anos, eu sinto que tenho controle sobre o meu corpo. Eu acordo sem medo de medir a glicose. Você me deu minha vida de volta. Se você chegou até aqui, você já entendeu algo que a maioria das pessoas nunca vai entender. Que o controle glicêmico não é sobre remédios mais fortes ou dietas mais restritivas. É sobre dar ao corpo o que ele precisa, quando ele precisa, da forma que ele consegue usar. Mas agora vem a pergunta que todos fazem: quanta água exatamente eu preciso beber por dia? A velha regra de 8 copos por dia está completamente errada. Vou-te dar uma fórmula personalizada que uso no consultório. Seu peso em quilogramas multiplicado por 30 ml. Isso te dá a quantidade base de água que você precisa por dia. Por exemplo, se você pesa 70 kg, multiplique 70 vezes 30. Resultado: 2.100 ml ou 2,1 litros por dia. Se você faz exercício, adicione 500 ml para cada hora de atividade. Se está muito calor, adicione mais 300 a 500 ml. Como saber se está bebendo o suficiente? Olhe a cor da sua urina. Deve ser amarelo claro, quase transparente, como limonada fraca. Se está amarelo escuro, você está desidratado. Se está completamente transparente, você está bebendo rápido demais e perdendo minerais. Um truque prático: use uma garrafa de 750 ml. Encha 3 vezes ao dia. Primeira vez pela manhã, segunda vez no meio do dia, terceira vez à tarde. Assim você atinge facilmente seus 2 a 2,5 litros sem precisar ficar contando copos. Agora vou revelar algo que vai destruir algumas crenças que você provavelmente tem. Mito número 1: diabetes é genético, não tem o que fazer. Mentira. Sim, existe componente genético. Mas a genética carrega a arma, o estilo de vida aperta gatilho. Estudos com gêmeos idênticos mostram que, mesmo tendo exatamente o mesmo DNA, um pode desenvolver diabetes e o outro não, dependendo dos hábitos de vida. Hidratação adequada, alimentação consciente, movimento regular, sono reparador, tudo isso manda sinais para seus genes dizendo que não precisa ativar diabetes.
Mito número 2. Depois dos 60, o metabolismo está destruído e não tem volta. Mentira brutal. Sim, o metabolismo desacelera com a idade. Mas não para. E pode ser reativado. Eu vi isso acontecer centenas de vezes. Pacientes de 70, 75, 80 anos recuperando sensibilidade à insulina, reduzindo medicamentos, voltando a ter energia. Mito número 3. A água não tem nada a ver com açúcar no sangue. Esse é o mito mais perigoso de todos. A verdade é que a água é o meio onde todas as reações metabólicas acontecem. Sem água suficiente, a insulina não funciona, a glicose não se move, as células não se comunicam. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology e Metabolism acompanhou 31.925 adultos durante 9 anos. Aqueles que mantinham hidratação consistente tinham 36% menos risco de desenvolver diabetes tipo 2 comparados aos cronicamente desidratados. Deixe-me contar mais uma história. Seu José, 73 anos, caminhoneiro aposentado, diabético há 12 anos. Quando ele chegou no consultório, estava tomando 4 medicamentos diferentes: metformina, glibenclamida, insulina de longa ação, insulina de ação rápida. Mesmo assim, a glicemia dele oscilava entre 180 e 280. Ele tinha neuropatia severa nos pés, retinopatia diabética, insuficiência renal estágio 2. Ele me disse: doutora, eu já me conformei. Vou terminar em diálise. Eu olhei nos olhos dele e disse: seu José, o senhor quer mesmo se conformar? Ou quer tentar uma última vez, mas dessa vez do jeito certo? Implementamos o método H3+1. Ajustamos a dieta de forma estratégica. Aumentamos a caminhada leve. E, principalmente, corrigimos a desidratação crónica que ele tinha há anos sem saber. Em 6 semanas, a glicemia média dele caiu para 150. Em 3 meses, estava em 130. Em 6 meses, conseguimos reduzir a insulina pela metade. A função renal estabilizou. A neuropatia melhorou a 50%. E quando ele voltou para a consulta de 1 ano, ele me abraçou e chorou. Me disse: doutora, eu achei que ia morrer diabético. Agora eu sei que vou viver com diabetes, mas sem que o diabetes viva em mim. Então vou-te fazer uma proposta. Um desafio. Aplique o método H3+1 por 14 dias. Só 14 dias. Não precisa mudar mais nada no começo. Só hidratação. Faça exatamente como ensinei. Copo morno com sal marinho ao acordar. Copo pequeno 15 minutos antes das refeições. Água com canela durante exercício. Copo com magnésio antes de dormir. E observe. Observe como você acorda. Observe sua energia ao longo do dia. Observe como se sente depois das refeições. Observe a cor da sua urina. Observe o inchaço nas pernas. Observe a qualidade do sono. E se tiver glicosímetro, observe os números. Em 14 dias, você vai notar diferença. E se em 14 dias você notar melhora, continue por mais 30 dias. E depois mais 30. Até que vire hábito. Porque aqui está a verdade final, você não precisa de um milagre. Você precisa de consistência. Pequenas ações corretas repetidas todos os dias geram resultados extraordinários ao longo do tempo. É assim que o corpo funciona. Agora vou-te dar ações concretas que você pode começar hoje. Ação 1. Compre sal marinho não refinado. Pode ser sal rosa do Himalaia, sal marinho cinza, sal grosso moído. O importante é que seja natural, sem aditivos. Ação 2. Compre magnésio. Procure citrato de magnésio ou bisglicinato de magnésio. Dose de 200 a 300 mg. Você encontra em farmácias ou lojas de suplementos. Ação 3. Compre uma garrafa reutilizável de 750 ml. Deixe sempre visível, sempre cheia. Ação 4. Configure 3 alarmes no celular.
Um para quando acordar, um para 15 minutos antes do almoço, um para 1 hora antes de dormir. Depois de 2 semanas, vai virar automático. Ação 5. Compre canela em pó de qualidade. Prefira canela do Ceilão. Use meia colher de chá por dia. Ação 6. Meça a sua glicemia em jejum hoje, antes de começar. Anote. Depois meça novamente em 14 dias. Compare. Os números não mentem. Ação 7. Compartilhe isso com alguém que você ama. Faça o desafio juntos. Ter companhia torna tudo mais fácil. Olha, eu poderia ficar aqui mais horas te contando histórias de pacientes que transformaram suas vidas com essas estratégias simples. Cada história é única, mas todas têm algo em comum: a decisão de não aceitar o diagnóstico como sentença final. Porque aqui está o que eu aprendi em 27 anos cuidando de pessoas. O corpo quer se curar. Ele foi projetado para isso. Mas você precisa parar de atrapalhar e começar a ajudar. E a forma mais simples, mais barata, mais acessível de ajudar é dando água de qualidade no momento certo, com os minerais certos. Não é glamouroso. Não vai virar manchete de jornal. Mas vai-te fazer saudável. Vai-te fazer acordar sem medo. Vai-te devolver o controle. E controle é a coisa mais preciosa que existe quando se trata de saúde. Porque quando você tem controle, você tem escolha. E quando você tem escolha, você tem liberdade. E liberdade é poder viver seus últimos 20, 30, 40 anos com qualidade, com dignidade, com alegria. Então aqui está a minha mensagem final para você. O diabetes tipo 2 não é uma sentença de morte. Não é uma degeneração inevitável. É um sinal. Um aviso. Um pedido de socorro do seu corpo dizendo que precisa de ajuda. E a ajuda mais poderosa que você pode dar começa com algo tão simples quanto um copo de água bebido da forma correta. Você tem o conhecimento agora. Você tem as ferramentas. Você tem a capacidade. A única coisa que falta é a decisão. Então decida. Agora. Não deixe para amanhã, porque amanhã vira semana que vem, que vira mês que vem. E enquanto isso, o diabetes avança silenciosamente. Mas se você começar hoje, se você aplicar o que aprendeu, se você der ao seu corpo o que ele está implorando há anos, eu prometo que em algumas semanas você vai olhar no espelho e reconhecer a pessoa que está ali. Aquela pessoa cheia de energia que você achava perdida. Aquela pessoa que acorda animada. Aquela pessoa que não vive com medo do próximo exame de sangue. Essa pessoa ainda está dentro de você. Só está esperando que você dê a ela o que precisa para ressurgir. Então beba água. Não qualquer água, de qualquer jeito. Beba água inteligente, água estratégica, água que cura. E veja seu corpo responder da forma mais bonita possível, voltando a funcionar como foi projetado para funcionar. Porque no final das contas, saúde não é sobreviver para sempre. É sobreviver bem enquanto você está aqui. É sobre ter energia para brincar com os netos. É sobre ter clareza mental para ler um livro. É sobre ter força para caminhar na praia. É sobre ter dignidade para cuidar de si mesmo. E tudo isso começa com um copo de água. Seu corpo está esperando. Não o faça esperar mais.